Quando uma pessoa finalmente compreende que Deus não é uma força distante, separada, escondida atrás de rituais e crenças, mas sim a própria energia viva que responde aos pensamentos, aos sentimentos e às intenções, algo desperta dentro dela. Ela percebe que nunca esteve desamparada, nunca esteve desconectada, nunca precisou mendigar por uma intervenção externa, porque a presença divina sempre se manifestou na vibração que ela emana e recebe de volta. Ao entender que Deus é a própria lei da atração, a pessoa abre os olhos para o poder que sempre esteve agindo silenciosamente, moldando sua realidade conforme aquilo que ela acredita, repete, sente e espera. É como se a vida, de repente, tivesse um código revelado, uma senha antiga sendo destravada, e essa senha sempre esteve dentro dela. A capacidade de criar, de atrair, de manifestar através da sintonia interna. Ela começa a perceber que todos os momentos em que algo bom aconteceu em sua vida, todos os encontros certos, todas as portas inesperadamente abertas, todos os milagres, pequenos ou grandes, foram respostas vibracionais. Não foram coincidências, foram alinhamentos, foram retornos naturais do que ela emanou. Deus sempre operou assim, respondendo à vibração, à fé, ao foco, à convicção. E quando a pessoa entende isso, ela sente ao mesmo tempo humildade e poder. Humildade, porque reconhece que não é separada de Deus, poder, porque vê que Deus se move através da sua própria vibração. Quando ela se observa, percebe que sua vida sempre seguiu esse fluxo. Tudo o que ela acreditou profundamente, quer consciente, quer inconscientemente, ganhou forma. Tudo o que ela desejou com clareza, mas misturou com medo, ansiedade, ressentimento ou dúvida, se tornou uma manifestação confusa. Tudo o que ela queria, mas escondia atrás de crenças limitantes, se tornou distante. Tudo o que ela temeu intensamente, de alguma forma, se aproximou. E tudo o que ela amou com sinceridade, encontrou um jeito de retornar. A pessoa começa a entender que a vida não responde ao que ela pede com a boca, mas ao que ela afirma com a energia. A vibração é a oração verdadeira. E Deus, sendo a lei que responde, devolve sempre aquilo que ela sustenta como verdade interna. Quanto mais ela percebe isso, mais se torna consciente de seu poder. Ela entende que seus pensamentos não são apenas pensamentos, são sementes espirituais. Suas emoções não são apenas emoções, são frequências que moldam possibilidades. Suas palavras não são apenas palavras, são comandos vibracionais. Sua fé não é apenas fé, é o alinhamento direto com a força criadora. E sua expectativa não é apenas expectativa, é a previsão energética do que está por vir. Deus sempre funcionou assim, desde o princípio. Aquilo que a pessoa vibra, ela atrai. E quando essa consciência cresce, algo muda profundamente dentro dela. Ela deixa de pedir coisas pequenas e começa a pedir com grandeza, porque entende que o universo não responde à dificuldade do pedido, mas à vibração da fé. Ela deixa de esperar que Deus a recompense por sofrimento e passa a compreender que Deus responde ao alinhamento, não à dor. Ela deixa de suplicar como quem tem medo e passa a declarar como quem sabe que é filha da própria energia divina. Ela deixa de criar a partir da falta e começa a manifestar a partir da abundância interna. Ela deixa de se sentir vítima da vida e assume o papel de co-criadora com Deus. Quando a pessoa percebe que Deus é a própria lei da atração, ela percebe que nunca mais precisa lutar contra a vida. Ela precisa aprender a alinhar-se com ela. A vida não foi feita para ser uma guerra, mas uma expressão. E a expressão mais pura da vida é a criação contínua daquilo que se acredita. Por isso, a pessoa começa a prestar atenção em cada pensamento. Ela observa a si mesma. Ela percebe quando está cultivando medo, ressentimento, ciúmes,
senso de escassez, porque entende que esses estados não apenas machucam emocionalmente, eles moldam a realidade de forma negativa. Ao mesmo tempo, ela nota que quando cultiva gratidão, confiança, amor, certeza, entrega, esperança, ela começa a perceber sinais, oportunidades, ideias, soluções e acontecimentos que surgem com naturalidade. Ela vê que Deus se move exatamente nesse fluxo. Ela percebe, então, que não precisa mais pedir que Deus venha até ela. Deus já está nela. É quando ela muda sua forma de orar. Agora, ao invés de dizer, Senhor, me dê, ela começa a dizer, Senhor, me alinhe. Ao invés de dizer, eu imploro para que algo aconteça, ela passa a dizer, eu agradeço, porque já está feito em minha vibração. Ao invés de dizer, eu preciso ver para acreditar, ela entende que deve acreditar para ver. E essa mudança, por mais sutil que pareça, transforma completamente o rumo da vida. À medida que a pessoa começa a compreender que Deus é a lei da atração, ela percebe que tudo no universo responde a estados internos. É por isso que Jesus dizia, se creres, verás. Não se veres, crerás. É por isso que ele dizia, faça-se conforme a tua fé, e não conforme o seu esforço. A fé é vibração. É a energia que precede a manifestação. É o campo invisível que organiza o mundo visível. E quando a pessoa entende isso, sua fé deixa de ser uma simples crença religiosa para se tornar uma ferramenta ativa de criação consciente. Ela começa a notar que a vida sempre tentou mostrar isso. Ela se lembra das vezes em que se agarrou ao medo e tudo desandou. Lembra das vezes em que se encheu de confiança, mesmo sem motivos aparentes, e tudo fluiu. Lembra das vezes em que acreditou que seria amada, e foi. Lembra das vezes em que acreditou que perderia e perdeu. Lembra das vezes em que acreditou que não era capaz e não conseguiu. E lembra das vezes em que resolveu acreditar, tentar, insistir, e tudo se abriu de maneira inexplicável. Isso não era sorte, não era coincidência, era Deus respondendo à vibração. Quanto mais ela compreende isso, mais percebe que que atrai as coisas à sua vida é a mesma força que criou o universo. A mesma energia que move os planetas, que sincroniza as marés, que dá ritmo ao tempo, é a energia que responde aos seus pensamentos. A pessoa percebe que sua mente é uma extensão dessa criação, que seu coração é um ímã poderoso, que seu espírito é capaz de gerar frequências que atraem circunstâncias e que essa capacidade não foi dada por acaso. Foi dada porque cada ser humano é herdeiro da força divina. A partir daí, a pessoa começa a se tornar mais intencional. Ela deixa de pensar por pensar e passa a pensar para criar, falar e passa a falar para afirmar. Deixa de sentir por impulso e passa a sentir por alinhamento. Ela percebe que não está tentando controlar o mundo externo, mas ajustando o mundo interno para que o externo responda. Ela também percebe que a vida não responde à velocidade, mas à constância. Não é pensar positivo por 5 minutos, mas manter uma vibração congruente ao longo do tempo. É por isso que algumas pessoas veem mudanças imediatas, enquanto outras levam tempo. Não é Deus dizendo sim ou não. É a pessoa ajustando sua frequência até que ela combine com aquilo que deseja. Deus nunca nega vibração. Ele responde, quando essa clareza cresce, a pessoa aprende a abandonar pensamentos que não servem mais. Ela entende que pensamentos negativos não são apenas incômodos mentais, mas sabotadores vibracionais. Por isso, ela passa a vigiar sua mente não com medo, mas com consciência. Ela começa a escolher estados mais elevados. Escolhe imaginar possibilidades melhores. Escolhe acreditar que a vida pode surpreender. Escolhe confiar que cada movimento está sendo guiado. Escolhe agir como quem já recebeu, pois quando ela age assim, o universo precisa corresponder. E conforme ela afina a vibração, percebe
Que portas que antes não se moviam começam a se abrir. Pessoas que antes não apareciam começam a surgir. Ideias que nunca tinha considerado começam a florescer. Soluções inesperadas começam a chegar. E ela percebe que nada disso veio do acaso. Tudo é consequência, tudo é resposta, tudo é retorno. Esse entendimento também transforma o modo como ela lida com desafios. Ela para de resistir às dificuldades como se fossem sinais de que algo está errado. Em vez disso, entende que desafios são convites para reorganizar vibração, fortalecer foco e ampliar fé. Quando algo dá errado, ela não diz, Deus me abandonou. Ela diz, minha vibração precisa ser reajustada. Quando algo demora, ela não diz, não vai acontecer. Ela diz, estou me tornando a pessoa capaz de receber. Quando algo parece impossível, ela não diz, não tem jeito. Ela diz, Deus se expressa na realidade, não nas limitações. Essa mudança de perspectiva faz com que ela veja obstáculos não como muros, mas como portais. E cada vez que atravessa um portal, a vibração dela se expande. Ela se torna alguém que atrai com mais facilidade, mais rapidez, mais clareza. Isso porque quanto mais elevada a vibração, maior o campo de possibilidades acessado. E então começa a acontecer algo extraordinário. A pessoa passa a perceber sinais, sincronicidades, recados sutis, palavras que aparecem na hora certa, pessoas que dizem exatamente o que ela precisava ouvir, oportunidades que surgem do nada. O famoso, eu estava pensando nisso agora mesmo. Isso não é coincidência, é ressonância, é Deus ajustando a realidade para combinar com o estado vibracional dela. Ela percebe que cada sinal é um convite para continuar acreditando. Cada sincronia é um lembrete de que a vibração está funcionando. Cada ocorrência inesperada é Deus dizendo, continue. E quanto mais ela percebe esses sinais, mais gratidão ela sente. E quanto mais gratidão, mais vibração elevada. É um fluxo, uma espiral ascendente. Com o tempo, a pessoa percebe que não atrai apenas coisas. Ela atrai versões dela mesma. Quanto mais elevada sua vibração, mais elevada sua identidade. Ela se torna mais confiante, mais segura, mais alinhada, mais leve. Ela deixa de se sentir presa ao passado e começa a se sentir puxada pelo futuro. Ela deixa de tentar sobreviver e passa a criar. Ela deixa de depender do externo e passa a depender do interno. E essa mudança não apenas manifesta coisas na vida dela, manifesta quem ela nasceu para ser. Ela percebe que tudo o que deseja só pode se tornar real quando ela se torna a versão que vibra aquilo. Se ela deseja amor, precisa vibrar amor. Se deseja abundância, precisa vibrar expansão. Deus não entrega o desejo, Deus entrega a vibração correspondente ao desejo. E isso é libertador, porque significa que ninguém precisa esperar o mundo mudar para mudar a própria vida. Basta ajustar vibração. E é aí que tudo começa a ficar mais intenso. Quando a pessoa realmente entende que Deus é a própria lei da atração, ela deixa de tentar convencer Deus a fazer algo e passa a permitir que Deus faça através dela. Ela deixa de tentar controlar resultados e passa a controlar vibrações. Deixa de tentar prever como tudo vai acontecer e passa a confiar que tudo já está acontecendo. Essa confiança não é ingênua, é poderosa. É a confiança de quem sabe que o universo inteiro se move para responder à energia que ela mantém. Ela então começa a escolher pensamentos que elevam, palavras que fortalecem, emoções que constroem. Começa a imaginar cenários melhores, sentir antecipadamente aquilo que deseja, agradecer antes de receber. Ela entende que o sentimento é a chave, porque o sentimento é a vibração pura. E quando ela sente o que deseja como se já fosse real,
O campo ao redor dela se reorganiza para tornar isso verdade. Deus sempre trabalhou dessa forma. Aquilo que a pessoa sente profundamente, ela atrai inevitavelmente. E então, de repente, as coisas começam a acontecer com mais rapidez. As oportunidades parecem multiplicar. As pessoas certas aparecem sem esforço. Os caminhos se abrem sem resistência. E ela percebe que não está forçando nada, está fluindo. Não está pressionando a vida, está se alinhando a ela. Não está tentando controlar cada detalhe, está confiando no processo vibracional. Esse é o poder de entender que Deus é a própria lei da atração. A pessoa deixa de viver no modo sobrevivência e passa a viver no modo criação. Ela deixa de tentar adivinhar o futuro e começa a criá-lo. Deixa de resistir ao passado e começa a ressignificá-lo. Deixa de pedir pelo mínimo e começa a aceitar o máximo. Deixa de viver com medo e começa a viver com propósito. E, ao mesmo tempo, ela percebe que o universo responde não apenas ao que ela deseja, mas ao que ela acredita ser merecedora. Por isso, ela se dedica a curar crenças antigas. Ela se lembra de tudo o que ouviu sobre limitação, escassez, medo, culpa, indignidade, e percebe que tudo isso moldou vibrações que criaram realidades. Mas agora ela escolhe outra coisa. Ela escolhe acreditar que é digna, capaz, merecedora, abundante, amada, guiada, preparada. Ela escolhe acreditar que Deus não pune, Deus expande. Ela escolhe acreditar que o restringe, o universo responde. Esse processo é transformador. Quanto mais ela abandona crenças antigas, mais leve fica. Quanto mais leve fica, mais elevada sua vibração. Quanto mais elevada a sua vibração, mais a realidade muda. É inevitável, não é magia, não é coincidência, é ressonância divina. Nesse ponto, a pessoa começa a experimentar algo que poucas pessoas conhecem. O estado de entrega ativa. Não é desistência, não é passividade, é certeza. É quando a pessoa faz sua parte vibracional e confia que o universo fará o resto. E quando ela vive nesse estado, tudo começa a acontecer de forma tão natural que ela se pergunta por que lutou tanto antes. Ela percebe que nada era difícil. Ela é que estava desalinhada. Aos poucos, ela entende que atrair prosperidade, abundância, amor, cura, crescimento e oportunidades não é um processo externo, mas interno. A prosperidade está na vibração, não no dinheiro. O amor está na vibração, não na pessoa. A cura está na vibração, não no remédio. A oportunidade está na vibração, não no ambiente. Tudo é vibração, tudo é energia, tudo é Deus respondendo. E então, pela primeira vez na vida, ela sente que está vivendo com propósito. Ela percebe que não é vítima do destino, mas parceira da criação. Não é refém das circunstâncias, mas co-criadora consciente. E quando enxerga isso, nunca mais volta a ser quem era. Sua visão se expande, sua fé aumenta, sua certeza se fortalece. Sua vibração se estabiliza. E a partir deste ponto, a vida dela começa a mudar de um jeito tão profundo, tão poderoso e tão definitivo que nada pode deter. E conforme essa pessoa passa a viver alinhada com Deus, como a própria lei da atração, ela percebe que não precisa buscar fora aquilo que já existe dentro. Ela entende que a vida deixa de ser uma sequência de acontecimentos aleatórios e passa a ser uma construção intencional. Ela sente que está guiada, protegida, sustentada e impulsionada por algo maior do que suas ações físicas. E quanto mais ela confia nessa força, mais a vida responde com rapidez. Ela percebe que não está sozinha, nunca esteve e nunca estará. A presença divina sempre esteve ali, respondendo fielmente à vibração que ela escolhe manter. Ela passa a notar que, quando muda sua energia, tudo muda ao redor. Quando ela decide não mais aceitar pensamentos que diminuem,
emoções que travam, crenças que limitam. Ela abre espaço para um novo nível de existência. Um nível onde a mente se torna clara, o espírito se torna leve e o coração se torna magnético. A vida se torna um fluxo contínuo de expansão e possibilidades. E ela entende que o que antes chamava de milagres é simplesmente a manifestação natural de uma vibração alinhada. Ela começa a acordar com mais intenção, escolher pensamentos mais elevados pela manhã, cultivar emoções que fortalecem seu campo vibracional. E sempre que algum pensamento negativo aparece, ela não se culpa. Ela apenas redireciona. Ela entende que a mente humana é treinável, que vibração é prática, que alinhamento é disciplina emocional e que fé não é apenas acreditar, é permanecer. Quanto mais ela permanece em estados elevados, mais a realidade se ajusta para refletir essa nova frequência. E então ela percebe uma verdade profunda. Deus nunca falhou, nunca ignorou, nunca deu de ouvir. A pessoa simplesmente vibrava resistência sem perceber. E agora que ela entende como a energia opera, tudo se torna mais claro. Ela aceita que a vida não responde à pressa, responde à vibração, não responde ao medo, responde à fé, não responde ao desespero, responde à certeza, não responde à lamentação, responde à criação. E ao entender isso, ela passa a viver com outro nível de consciência, outro nível de presença, outro nível de poder. A partir desse ponto, tudo o que ela faz tem intenção. Cada pensamento é plantado como uma semente. Cada emoção é regada como uma vibração. Cada sensação é escolhida como um alinhamento. Ela passa a sentir antecipadamente aquilo que deseja viver, porque entende que esse é o verdadeiro chamado para a manifestação. Ela se vê agindo como se já tivesse recebido, porque sabe que o universo responde ao estado de já é, não ao estado de um dia será. E quanto mais essa pessoa vibra nesse estado, mais as manifestações chegam. Às vezes pequenas, às vezes enormes, às vezes silenciosas, às vezes surpreendentes, mas chegam porque o universo precisa responder ao que ela é, ao que ela sustenta, ao que ela irradia. E a partir do momento que ela se torna coerente com o que deseja, o universo se torna coerente com o que ela vive. É inevitável. Ela percebe também que sua própria energia influencia o ambiente. Pessoas começam a comentar que ela está diferente, mais leve, mais confiante, mais firme, mais iluminada. Não é a aparência, é a vibração, é o campo energético que se expandiu. É a presença divina que se manifestou nela. E quanto mais essa energia cresce, mais ela atrai pessoas que vibram parecido. Pessoas que fortalecem, que somam, que puxam para cima. E tudo aquilo que antes parecia conflito, resistência, peso, começa a se dissolver naturalmente. Não porque o mundo mudou, mas porque ela mudou. E ela entende com clareza absoluta que a prosperidade não é um destino, é uma vibração, que a abundância não é um prêmio, é um estado, que a paz não é uma fuga, é uma frequência, que o amor não é um acaso, é uma escolha vibracional. E quando ela vibra prosperidade, abundância, paz, amor, ela não precisa correr atrás disso. Isso corre atrás dela. Ela se torna um imã, um campo, uma ressonância viva. Ela se torna a expressão da própria criação divina. E nesse momento, quando a consciência desperta completamente, ela finalmente entende: Deus não está fora. Deus é o campo vibracional dentro dela. Deus é a energia criadora que responde. Deus é a força que manifesta. Deus é o fluido que traz à vida aquilo que ela sente profundamente.
Deus é a inteligência que organiza coincidências, oportunidades, encontros, ideias e caminhos. Deus é a lei da atração em sua forma mais pura, mais sagrada e mais poderosa. E entendendo isso, ela decide que nunca mais viverá no automático. Nunca mais deixará seu emocional ser conduzido pelo medo. Nunca mais aceitará crenças pequenas. Nunca mais caminhará em dúvida. Nunca mais viverá com vibrações que contradizem aquilo que deseja. Agora ela escolhe. Agora ela cria. Agora ela manifesta. Agora ela vive alinhada com a maior força do universo, a presença viva de Deus atuando através dela. E é por isso que, quando ela olha para o futuro, não vê incerteza. Vê construção, vê possibilidade, vê expansão, vê crescimento. Ela sabe que o futuro não é um lugar onde ela chega por acaso, mas um lugar que ela atrai pela vibração. E quanto mais ela eleva sua vibração, mais o futuro se ilumina diante dela. E assim, ela avança dia após dia, consciente de que cada pensamento cria um fragmento do amanhã. Consciente de que cada emoção molda o caminho. Consciente de que cada vibração ativa respostas invisíveis. Ela vive com propósito, com intenção, com foco, com presença, e a vida responde na mesma medida, porque assim funciona a lei, assim funciona Deus, assim funciona a criação. E ao perceber tudo isso, ela finalmente entende que prosperidade não é apenas adquirir, é permitir, não é apenas conquistar, é vibrar. Não é apenas alcançar, é alinhar. Ela percebe que existe um fluxo divino e infinito correndo pelo universo, e ela está conectada a esse fluxo. E quanto mais ela confia, mais esse fluxo se intensifica. Quanto mais ela agradece, mais esse fluxo se expande. Quanto mais ela vibra alto, mais esse fluxo a envolve. E quando ela se permite viver nesse fluxo, nada pode impedir o que está destinado. E agora, neste ponto da jornada, ela sente uma certeza que nunca havia sentido antes. Ela não está apenas vivendo. Ela está co-criando com Deus. Ela está manifestando com a energia divina. Ela está atraindo o que sustenta. E ela sabe que nada, absolutamente nada, pode interromper aquilo que está alinhado com a verdade vibracional dela. E é exatamente aqui que a vida dela começa a florescer de formas sem precedentes. A abundância começa a chegar de maneiras inesperadas. Oportunidades surgem, portas se abrem, relacionamentos se alinham, caminhos se definem. A intuição fica mais clara, a paz se torna constante. E ela percebe que isso não é sorte, é vibração. É Deus respondendo. É a manifestação inevitável daquilo que ela se tornou. E agora ela sabe. Tudo aquilo que ela deseja já existe na vibração. Basta alinhar-se. Basta permitir. Basta acreditar. Basta sentir. Basta permanecer. Quando ela sustenta uma vibração, o universo se curva. Quando ela sustenta a fé, o impossível se move. Quando ela sustenta a certeza, a realidade se reorganiza. Quando ela sustenta gratidão, a prosperidade se multiplica. Quando ela sustenta amor, o mundo ao redor se transforma. E é nesse estado que a vida dela avança para níveis que ela jamais imaginou. Porque quem entende que Deus é a própria lei da atração, deixa de tentar sobreviver e começa a manifestar uma vida que honra sua essência. Ela entende que nasceu para prosperar, não para sofrer. Nasceu para expandir, não para encolher. Nasceu para criar, não para temer. Nasceu para refletir a grandeza divina, não para viver em contradição com ela. E agora, consciente desse poder, dessa verdade e dessa presença, ela decide dar um passo definitivo. Um passo que a coloca numa nova linha do tempo, um passo que muda tudo, um passo de comprometimento vibracional, o compromisso de viver alinhada com Deus como energia criadora todos os dias, o compromisso de sustentar vibrações elevadas,
o compromisso de cultivar pensamentos que abrem portas, o compromisso de sentir aquilo que deseja manifestar, o compromisso de nunca mais abandonar a própria expansão. E esse compromisso cria uma mudança radical em sua vida, uma virada profunda, uma aceleração espiritual. E a partir deste momento, Deus, como vibração, como lei, como força criadora, passa a trabalhar com ela, por ela e através dela. E tudo começa a acontecer com uma velocidade impressionante. E agora vem a parte mais importante de todas. Ela entende que esse despertar não é apenas sobre o impacto que ela gera no mundo. Porque quando uma pessoa se alinha com Deus, ela se torna luz. E essa luz toca outras vidas, inspira outras pessoas, eleva ambientes, abre caminhos. E essa é a verdadeira prosperidade, expandir tantos caminhos que o universo expande ainda mais o dela. E é por isso que, ao final dessa jornada de compreensão, ela respira fundo, sente a vibração divina dentro do peito e declara internamente: eu estou pronta, eu estou alinhada, eu estou consciente, eu estou vibrando e eu estou criando a minha nova realidade com Deus, agora. E é exatamente nesse momento que tudo começa. E agora, antes que esse vídeo termine, ela é convidada a dar o próximo passo vibracional. Porque manifesta. Quem manifesta, expande. E quem expande nunca mais volta ao estado antigo. E se ela chegou até aqui, isso não foi acaso. Isso foi alinhamento. Isso foi chamado. Isso foi resposta da própria vibração. E é por isso que agora vem o chamado final, o convite direto, o comando vibracional para o universo. Ela deve confirmar sua decisão. Ela deve declarar ao campo energético que está pronta para viver, alinhada. E por isso, a partir de agora, ela é convidada a agir com intenção, a se comprometer com a vibração certa, a manter esse fluxo vivo dentro dela. Porque se ela quer continuar atraindo mensagens, vídeos, conhecimentos e conteúdos que elevam sua vibração diariamente, ela precisa fazer o gesto vibracional mais simples e mais poderoso. Ela precisa se conectar com este canal, com esta energia, com este movimento. E é por isso que, neste momento, ela é chamada a agir. Porque quando ela age, ela vibra. E quando vibra, manifesta. Por isso, agora ela é convidada a deixar sua marca energética aqui, afirmar sua conexão, fortalecer sua vibração. Agora é o momento. Se ela sente que este vídeo falou com ela, se ela sentiu a presença, se ela sentiu a expansão, se ela sentiu Deus se movendo na vibração, então agora ela precisa confirmar essa vibração com ação. Porque ação é vibração em movimento, e é por isso que agora ela é chamada a se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o like vibrando em tensão, comentar para consolidar a frequência, porque quando ela faz isso, ela diz ao universo: eu estou alinhada, eu estou pronta, eu estou escolhendo esse caminho. E cada vez que ela assiste, comenta, vibra e se conecta com esse conteúdo, Deus, como lei da atração, responde trazendo mais prosperidade, mais sinais, mais revelações, mais alinhamentos e mais manifestações para a vida dela. Então agora, antes de ir embora, ela declara sua vibração aqui nos comentários. Eu estou alinhada com Deus e pronta para manifestar minha nova realidade. Se ela escrever isso, ela ativa uma nova linha vibracional. Ela declara ao universo. Ela confirma ao campo. Ela ativa sua nova frequência. E que assim seja, porque já está feito na vibração. E tudo o que está feito na vibração se manifesta na realidade.